Bom dia, bom dia, bom dia. Mais boa tarde, boa noite se você for assistir esse vídeo em outra hora. Eu queria te desejar muito boas-vindas ao segundo semestre letivo de 2021. Com muita garra, tá certo? Com muita dedicação e com muita esperança. Porque podem escrever. A gente vai voltar ao presencial esse ano ainda, o quanto antes. Antes do que vocês esperam. Acredito que ainda esse mês. Querendo Deus, a gente vai voltar a se ver, a gente vai voltar a ter aulas presenciais tão saudosas, né? Onde a gente sentia realmente que o aprendizado acontecia de forma significativa. Não que não aconteça no remoto, ele acontece também, mas depende muito mais da tua disciplina. Infelizmente, ensino remoto depende de vários fatores, depende do ambiente de estudo, enfim. Esse não é o tema que eu quero tratar com vocês hoje. Hoje eu quero realmente desejar boas-vindas a vocês, que vocês possam voltar com todo o empenho e gás para se dedicar nesse terceiro e quarto bimestres de 2021. E a nossa aula de hoje não vai ser propriamente de física, tá bom? Eu não vou ensinar nenhum conteúdo novo hoje, mas eu vou, como de costume, em cada primeira aula de semestre, eu vou só apresentar a vocês o que nós vamos estudar daqui para frente. Não sei se lembram, mas isso já foi feito lá no primeiro bimestre, na nossa primeira aula, onde eu pus cada bimestre os assuntos que a gente ia tratar durante o ano inteiro. Então eu vou relembrar vocês, não sem antes fazer uma recapitulação rápida do que estudamos até o presente momento, tá bom? Então, tô com muita saudade, espero vê-los logo, Singudão, pessoalmente, né, pra gente matar essa saudade, mesmo que mantendo os protocolos. Vai ser muito bom estar com vocês novamente. Nesse sentido, eu tenho uma triste notícia a trazer, mas no final da aula eu dou. Vamos logo para a nossa aula de hoje. A gente está aqui, venham comigo, ó. A gente está aqui na semana 21. Estou contando desde o começo do ano, desde janeiro, desde a primeira semana do ensino remoto emergencial de 2021. Tá? Então a gente está na 21ª semana de ensino remoto emergencial causado pelo coronavírus. O coronga, né? Tão odiado, que tanto nos afetou. Mas estamos passando, graças a Deus, graças ao bom Deus. Está passando o prazo de validade dessa doença, dessa praga. A gente está no terceiro bimestre, semana que vai do dia 2 ao dia 6 de agosto, observem aí no quadro. Logo mais vocês vão poder tá acessando a aula, compartilhando com quem quiserem, tá certo? Vai ficar livre lá no YouTube para vocês acessarem quando, onde, em que tempo quiserem, beleza? Os links da aula vão estar aqui nesse PDF. Mas todos os nossos materiais, pessoal, estão na plataforma do Google Sala de Aula, ok? Inclusive os do ano passado, estão no arquivo. Então vocês podem revisar o que quiserem. Isso não significa que não pode chegar para o professor. Eu estou aqui para ajudar no momento que vocês precisarem sempre, tá bom? Mas o material está lá também, para você revisar a hora que quiser. Então vamos lá. Se vocês puderem abrir o Google Sala de Aula e irem na turma de vocês, aqui em atividades, acompanha aí no meu mouse, ó. Aqui em atividades é onde eu posto todos os conteúdos relacionados à física, todos os materiais de aula. Aí você vai lá na lateral, na coluna, na primeira coluna ali, ó, o filtro de disciplinas. Clica em física. Aí aqui é a nossa última postagem, do dia 30 de junho. Vocês podem ver aqui que não tem nenhum trabalho a ser corrigido. Existem, já corrigi todos, mas existem muita gente ainda que está com 0 na nota porque não entregou nada. Então, procura resolver essa pendência, tá certo? Mas você tem que descer, vai lá para baixo na nossa primeira postagem do ano. Tá aqui. Eu postei o livro PDF para você, caso você tivesse sem, se eu tivesse esquecido no colégio. E tem o quadro. É esse quadro aqui que me interessa para a aula de hoje. Esse quadro da primeira aula letiva do primeiro bimestre desse ano, a gente viu cada assunto que iríamos estudar. E nós já estamos aqui no segundo bimestre, iniciando o terceiro bimestre.
Então venham comigo recapitular. No primeiro bimestre, qual foi o assunto que a gente estudou? Termologia, a parte da física, que estuda todos os fenômenos relacionados à temperatura, ao calor. Tá bom? Tranquilo? Termologia também foi o assunto predominante no segundo bimestre. O que é que nós vimos no primeiro bimestre de termologia? Nós vimos a termometria, foi o nosso primeiro assunto. A gente viu os termômetros, o que é temperatura, na medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. O que é equilíbrio térmico, quando dois ou mais objetos atingem uma mesma temperatura com o passar do tempo, trocando calor entre eles. Medição de temperatura, aí nós aprendemos a ler os termômetros, os tipos de termômetros principais usados mundialmente. Escalas termométricas, aprender a transformar uma temperatura na outra. Foi o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre. E já entramos no primeiro bimestre no segundo assunto da termologia. Medir o calor. Calorimetria, a medição do calor. Como que a gente pode calcular o quanto calor deve ser ofertado a um corpo para ele aumentar de temperatura? Ou para ele mudar de fase? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, enfim. A gente viu aqui nesse bimestre. Calor e energia térmica, definições. Processos de propagação de calor, a gente viu 3 formas: condução, convecção e radiação. Como que o calor sai de um corpo e chega no outro? 3 formas básicas. A gente viu também calor sensível e calor latente, os tipos de calor, um necessário para variar a temperatura e o outro necessário para quebrar ligações e mudar a fase a fase física, tá bom? De um corpo. É uma reação física, não química. Dilatação térmica dos sólidos e líquidos, foi o nosso último assunto do primeiro bimestre. A gente viu que geralmente ao aquecer um objeto ele cresce de tamanho, geralmente. Existem suas exceções, como a água é uma exceção quando se trata do intervalo de temperatura de 0 a 4 graus, eu acho que é, de 0 a 4 graus. A água aquecendo ela se contrai, ela diminui. Aquecendo ela diminui. Resfriando ela aumenta. É o contrário. Então existem algumas substâncias com suas exceções. Mas a gente viu que no geral, quando se aquece uma substância, ela se dilata, cresce de tamanho, em comprimento, largura e altura. Então a gente viu 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. No segundo bimestre, continuamos no assunto da termologia, mas passamos para um outro tópico, chamado termodinâmica. A possibilidade de converter energia térmica em movimento. A gente viu aqui as máquinas térmicas, né? Inclusive, esse foi o nosso último quadro, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu abri ele aqui. Aqui, ó. Nossa última aula propriamente de física aconteceu no dia 9 de junho, onde nós pudemos aprender sobre o rendimento de uma máquina térmica. Como calcular o rendimento de uma máquina que converte temperatura em movimento, em trabalho útil. A gente aprendeu isso aí, resolveu algumas questões do livro didático. Entendido? Copiado? Só relembrando. Então o que é que a gente viu no segundo bimestre? Estudo dos gases perfeitos, transformações gasosas. A gente viu que um gás confinado num recipiente está sujeito a mudança de pressão, volume e temperatura, governado pelas leis de vários estudiosos, que juntos, né, todo esse conhecimento de transformações gasosas foi unido aqui na Lei Geral dos Gases. A gente viu também a equação de Clapeyron, muito importante. Transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isocórica. Energia interna, calor e trabalho. Olha aí, a gente começou a estudar a possibilidade de como converter. Como converter calor em trabalho. Energia térmica em movimento. Primeira lei da termodinâmica. Transformações termodinâmicas particulares, que é a diabática, por exemplo. Máquinas térmicas.
né? E a segunda lei da termodinâmica a gente deu uma pincelada rápida antes dessa última aula aí, do dia 9 de junho. E a gente entra no terceiro bimestre com um assunto totalmente diferente. Paramos de estudar tudo relacionado ao calor e passamos a estudar tudo relacionado às ondas. O nome desse estudo é ondulatória. Então vamos aqui para o nosso quadro da aula de hoje. A aula do dia 4 de agosto. Logo mais o link dessa aula vai estar no YouTube. Eu vou upar esse vídeo aqui. Vocês vão poder ter acesso, compartilhar, assistir de novo a hora que quiserem. Então nós vamos ver no terceiro bimestre um assunto chamado ondulatória. O quadro está interativo, clica nesse link aí, nesse ícone do YouTube, onde tem o meu avatar dizendo aí, ó, clica, tá? E aí você vai ser direcionado para um canal que eu curto muito, do Ciência Todo Dia. Se eu não estou enganado, eu acho que é o Pedro Lobos, é quem fala no canal Ciência Todo Dia, sobre esse assunto, ondulatório, as definições iniciais. Tá? Então vocês já podem, essa é a tarefa de vocês hoje. Vocês já podem ir dando uma olhada no início do nosso conteúdo do terceiro bimestre. Nós vamos estudar o quê? Conceitos e classificações das ondas, os tipos de onda. Você pensa em onda, você pensa logo em mar. Mas não só existem as ondas do mar, de onda. Grandezas físicas associadas às ondas, ou seja, grandeza é tudo que a gente pode medir. A gente viu lá no primeiro ano que grandeza é tudo que eu posso, de alguma forma, mensurar, né? Medir. Relacionada às ondas, a gente vai ver essas grandezas, como frequência, período, né? Comprimento da onda, tudo isso a gente vai aprender. Fenômenos ondulatórios, um dos assuntos mais frequentes aí nas provas do Enem. Fenômeno do eco, porque o som é uma onda. Fenômeno do eco, reverberação, fenômenos acústicos, tá? Tá aqui embaixo, ó, fenômenos acústicos. Né? Fenômeno que envolvem a luz, que é uma outra onda. Miragem, reflexão, como eu me vejo no espelho. Refração, quando a luz passa de um meio para o outro. Interferência de ondas, tudo isso são fenômenos ondulatórios, que a gente vai ver nesse terceiro bimestre, querendo e permitindo Deus. Quarto bimestre, a gente passa para um outro assunto, continuando dentro do assunto da ondulatória, mas a gente vai estudar uma onda específica. A óptica é o estudo da onda luminosa, todos os fenômenos que envolvem a luz. Tá? A luz e o som, pessoal, são duas ondas com as quais o ser humano interage muito frequentemente, seu dia a dia. Por isso elas são tão estudadas. Não só existem elas de ondas, mas elas são as que mais interagem com os seres humanos. Nós temos sentidos para perceber esse tipo de onda. Ok? Então a gente vai estudar os fundamentos da óptica geométrica, o caminho da luz, formação de sombra, de penumbra, de eclipse, a gente vai ver aí. Reflexão da luz nos espelhos, em particular dois espelhos, os espelhos planos, esses que a gente tem no quarto, para poder, né, se ver, se arrumar e tal. E existem espelhos que são meio curvados, que te deixam mais forte, que te deixam mais alto, né, ou mais magro, enfim. Espelhos geralmente presentes em academias, que são pouco curvados, né, os espelhos esféricos. A gente vai ver aí. Refração da luz, quando a luz passa de um ambiente para o outro, de um meio ambiente para o outro, ocorre o fenômeno da refração. Ela muda de trajetória, muda de velocidade. A gente vai ver tudo isso aí. Aí passamos para lentes, que é um instrumento óptico. Aqui, ó, o próximo assunto, instrumentos ópticos, aliás. Esse era para ter vindo aqui. Né? E as lentes era para ter vindo aqui. Instrumentos ópticos, como por exemplo, binóculo, luneta, microscópio, câmera fotográfica. Tudo isso usam lentes. Acho que foi por isso que eu botei as lentes antes de ver os instrumentos ópticos. Foi, exatamente. Então vamos voltar aqui. Primeiro a gente vê as lentes
né? Que é um instrumento criado pelo homem para desviar o raio de luz. São elas que corrigem o último assunto aqui, ó, do nosso ano letivo, os defeitos da visão, também bastante cobrado pelo Enem. Deixa eu botar aqui para carregar, pessoal. O computador está descarregando. Pronto. Beleza? Então esse é o nosso ano letivo, segundo semestre letivo, o resto dos conteúdos. E chegou a hora de eu trazer uma notícia ruim, uma notícia chata, que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, infelizmente. Como todo mundo sabe, eu sou um professor temporário, assim como vários professores da escola são temporários. O que significa isso? Que a gente não passou num concurso para professor efetivo. A gente não fez um concurso para conquistar uma vaga e ser o professor efetivo do Estado. A gente está suprindo uma vaga que foi deixada por um professor efetivo. Então a gente é chamado de professor temporário. Ok? Já estou como professor temporário há 7 anos na JMF. E com essa escola eu tenho uma dívida de gratidão. Porque mudou a minha visão de ensino público. Então, como professor temporário, sempre eu corro o risco, todo ano, de vir um professor que por direito conquistou uma vaga em um concurso e requerer essa vaga na JMF. Então, há 7 anos isso não acontecia. Desde 2014, quando eu entrei, isso não acontecia. Mas veio acontecer agora, quando o Estado começou a chamar os concursados de 2018. Né? Eu também passei no concurso de 2018, mas eu não passei numa boa colocação. Por isso eles estão chamados os melhores colocados primeiro, para assumirem as vagas. E as vagas que forem restando, eles vão chamando os próximos candidatos. Então, provavelmente só me chamem em 2022, querendo Deus. E aí eu vejo, né, como está a situação aí, se ainda tem vaga, não tem na JMF, porque, infelizmente, estou saindo a contragosto, realmente. Mas, queria dizer que isso são coisas da vida, ok? Isso é propósito de Deus. Eu já me perguntei muito, né? Já falei muito com Deus sobre isso, enfim. Sei que tem gente que não acredita, mas essa é a minha fé. E em resposta ele me disse que queria me usar em outros lugares por enquanto, então estou saindo não por querer, mas providência de Deus, ele sabe o que é melhor, sempre. Então, essa é a minha última aula com vocês, ou penúltima. Eu vou ficar até o próximo professor assumir. E nesse sentido, assim como eu gostaria de ser recebido muito bem na outra escola que eu vou, eu gostaria que vocês recebessem extremamente bem o professor que vai chegar, tá certo? Então, essa é a minha aula de despedida com vocês, pode ser a minha aula de despedida com vocês, mas pode ser que próxima semana a gente já comece no conteúdo, caso ele ainda não tenha assumido, né? Envolve alguns trâmites aí burocráticos até acontecer isso. Eu vou estar com vocês, não vou lhes deixar sem um dia de aula sequer, tá certo? E é isso, galera, deixa eu voltar aqui para vocês. A dívida de gratidão que eu tenho com essa escola é com cada um de vocês também. Quando eu entrei na escola em 2014, eu entrei a muita insistência de um ex-coordenador chamado Ed Jaffe, que conhecia a minha visão de ensino público. Eu não gostava do ensino público porque me passaram na faculdade que escola pública era onde o professor sofria violência, assédio moral, né? Onde o professor... onde o ensino era sucateado. Tudo isso a escola JMF mudou na minha mentalidade. Hoje eu me sinto muito mais útil à sociedade ensinando numa escola pública e não me vejo fora dela, né? Tô tendo que espalhar currículos aí aqui nas escolas de Fortaleza, particulares inclusive, mas estou torcendo para continuar numa pública, para ir para uma pública. E essa é a minha dívida de gratidão com a escola e com cada um de vocês, porque a gente viveu experiências, né? E essas experiências aqui me fizeram mudar todos esses conceitos, paradigmas que eu tinha trazidos aí de experiências de outros professores.
que não necessariamente tinham que ser as minhas, né? Agradeço demais o envolvimento de vocês com a física e sinto por não continuar, né? A dor que eu sinto realmente é de perder a convivência com vocês. Mas espero que não me esqueçam, espero que estejamos juntos ainda. Eu acredito que a gente ainda vai estar junto quando gestão me chamar para dar o aulão do Enem para vocês, né? Prepará-los lá na frente para o Enem, em algum aulão da ciência da natureza. Então a gente vai se ver ainda, não é? Vida que segue. E vamos que vamos. Queria deixar esse recado para vocês. Não desistam do estudo. Tô falando sério, galera. Falo por experiência própria. Foi o estudo que me trouxe onde eu estou e que pode me levar muito mais longe, assim como você. Trace o seu rumo, trace o seu plano de futuro. Tá certo? E não desista. Não desista de estudar. Seja o que for. Se você quer empreender, se você não quer ir para a faculdade, empreenda, mas não deixe de estudar o empreendedorismo. Procure se qualificar melhor. Sempre. Você vai conquistar o seu lugar ao sol nesse mundo, né? Então, queria dizer também que 2 últimos recadinhos. Aqueles que estão com pendências na disciplina de física, eu peço com urgência que tentem saná-las, que tentem resolvê-las. Enquanto ainda há tempo, enquanto eu ainda tenho acesso ao sistema para modificar sua nota e atualizar, eu peço que regularize a sua pendência, tá bom? Ontem eu fiz uma revisão no sistema, botei nota para todo mundo que tinha entregue em julho, né, com atraso, e botei alguns recadinhos para aqueles que ainda não entregaram nada. Então vejam lá, tentem resolver, se motivem, pois a gente vai voltar ao presencial e tudo isso pode mudar. Ganhem força nisso, pessoal, tá bom? E, por último, eu queria me colocar à disposição, sempre. Grava o meu número na tua agenda, sempre que você precisar de uma força em física, em matemática, desde que não prejudique o seu estudo, claro, né? Eu vou estar ali para te ajudar, tá bom? Estou às ordens para o que precisarem. Então é isso. Queria agradecer mesmo e dizer um até breve, querendo Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.